A alegria e a esperança faça parte da sua vida, também do seu cotidiano. Nesse mês de julho nós estamos celebrando a Páscoa definitiva de Madre Leônia Milito. A você que sempre pergunta por que a gente tanto fala sobre a Páscoa definitiva. No cotidiano, a gente sempre anuncia a pessoa fulano de tal, morreu, faleceu e assim por diante. Na fé, no nosso batismo, nós voltamos à casa do Pai para celebrarmos a Páscoa definitiva. Por isso, então, nós usamos esse termo porque faz parte de nossa vida como cristãos. Então, celebramos nessa semana o 39º ano da Páscoa definitiva de Madre Leônia. E eu estou aqui com as irmãs, que nós gostaríamos nesse momento, é o seguinte: a Madre Leônia, juntamente com Dom Geraldo, fundou a Congregação das Missionárias Claretianas e depois da sua Páscoa definitiva, a congregação continuou trabalhando, meditando e vivenciando a sua experiência. E a congregação não se fechou, mas se alargou. E tem uma experiência o seguinte: você que não é religiosa, você que não vai ser irmã, que vai se consagrar a sua vida como essas aqui que estão, que consagraram a sua vida e quer ser leigo. É possível ou não viver essa espiritualidade missionária claretiana? Então estou aqui com a Madre Dulcineia, que é a Madre Geral, que ela falará um pouco, e depois a irmã Verônica, que está na África, também falará um pouco sobre essa questão, se o leigo é possível ou não fazer parte da mesma espiritualidade. Sim, todos nós leigos, dizemos, também nós somos leigos. Somos missionários e missionárias pelo batismo. E o carisma missionário, o carisma de Madre Leônia, não é algo dela. É um dom do Espírito para a igreja. Por isso é um carisma que não é somente para as irmãs viverem na comunidade religiosa com os votos de castidade, pobreza e obediência. Mas o carisma missionário, falamos de modo especial, pode ser vivido e deve ser vivido por todos os cristãos. Agora, o carisma de Madre Leônia, dizemos, na modalidade de Madre Leônia com uma espiritualidade eucarística e mariana, e com essa opção também para os pobres e os necessitados, aquele que hoje em dia o Papa fala de novas periferias existenciais, porque não se trata somente de uma pobreza material, mas também uma pobreza espiritual e social. É abraçado, esses necessitados, é abraçado pelo carisma de Madre Leônia, o carisma das missionárias de Santo Antônio e Maria Claret, também por outros grupos e pessoas. Como grupos, nós temos dois que começaram, ano passado fizeram 25 anos, que é o Instituto Claretiano de Leigos Missionários, são leigos casados, ou jovens, viúvos, são pessoas que dentro da sua realidade familiar e de trabalho procuram viver a espiritualidade e a missionariedade e se inspiram, dizemos assim, a Madre Leônia, além de invocar constantemente a sua intercessão e a sua ajuda para que possam dizemos assim, adaptar a sua realidade de leigo, de família, do mundo do trabalho, esta missionariedade que Madre Leônia viveu e nos ensina. Então, o Instituto Claretiano de Leigos Missionários, temos também um outro grupo, que é a Fraternidade Eclesial Claretiana, que esta aí já são mulheres solteiras ou viúvas que escolhem viver a vida consagrada, também fazer os seus votos e viver a vida missionária no mundo. Seria leigas consagradas? Sim, instituto secular. São institutos seculares, são leigas consagradas. Então elas não se casam, mas tem entre elas algumas que foram casadas, que hoje são viúvas. Além desses dois grupos que tem todo um regulamento, né? Um modo de pertença, nós temos muitas pessoas que vivem dentro de sua realidade individual, no mundo do trabalho, no mundo da família, se deixam inspirar pela espiritualidade e pela missionariedade de Madre Leônia.
E essas pessoas, dizemos assim, vivem uma forma muito diferenciada de acordo com o contexto, porque são pessoas que vivem aqui no Brasil, na América Latina, na Europa, na África, em contexto não somente cristãos, e temos inclusive pessoas da China, de Taipei, uma jovem, certo? Lá, como é um país que não se pode professar publicamente, vive de uma outra modalidade. Então, pessoas que vivem a sua missionariedade, mas dentro do seu contexto pessoal, familiar, mas também dentro do seu contexto de igreja, social, porque nós estamos presentes em países que não são católicos, né? Muçulmano, a Indonésia, hindu, a Índia, Sri Lanka, budista, e na Austrália, um contexto católico, que somos uma minoria, mas prevalece o ecumenismo, os anglicanos. Então, dentro de um contexto diferenciado, sem falar da África, que são as religiões, as tribos, são contextos bem diferenciados, mas que vivem a sua missionariedade, o seu batismo, de uma forma contextualizada, seja como igreja, seja como realidade, e ali vivem a sua vocação, aquilo que talvez a irmã Verônica pode dar algum exemplo mais concreto, como participam da nossa missão. Então a irmã Verônica está na África, né? Então ela trabalha na África, estão passando um período de férias. É só para você saber que nós estávamos rindo dela, que ela foi para a África e já teve 3 malárias. Pouca, né? É pouca coisa, não é mesmo? Mas está aqui vivinha inteiríssima. Como é que é então essa experiência de viver nas tribos? É praticamente um ecumenismo, quer dizer, uma coisa bem assim diferenciada. Como é que é essa espiritualidade com os leigos lá? Nós estamos há 6 anos em Moçambique, né, como a comunidade claretiana. E lá também nós já temos grupos, né, que estão se preparando ou são simpatizantes para também viver essa mesma espiritualidade dada, né, Dom Geraldo e Madre Leônia. E na região que eu estou, não existe conflitos assim abertos, ao menos em termos de religião. Existem muitas pessoas lá, grande maioria das pessoas que se convertem depois de adultas, né? Que fazem o catecumenato, são batizadas e são introduzidas assim na vida da igreja. Existem algumas igrejas evangélicas, mas não muitas igrejas, e existe muçulmanos também lá, né? Já chegaram por lá também, chegam em todo mundo, né? Então, mas nós temos uma participação assim pacífica entre as religiões. Sobretudo as igrejas evangélicas convivem muito bem conosco, nós também com elas, fazemos algumas atividades em comum, mas assim, a questão carismática, né, da congregação, a questão dos fundadores é tão forte, né, que ultrapassa barreiras, não existe nenhuma fronteira, vamos dizer assim, né, já não existe fronteira no mundo mesmo, né? Aqui parece tudo ali pertinho, né? Parece tudo muito pertinho, né, para nós missionárias claretianas, desde a nossa formação, nós somos formadas assim, né? O mundo inteiro é a nossa pátria, já dizia Madre Leônia, né? O mundo não tem fronteiras. E a religião também não tem fronteira, porque seguimos o mesmo Deus, queremos um mundo feliz, como dizia Dom Geraldo, e as religiões são verdadeiras, todas lutam por isso. Então, lá na minha realidade, em Moçambique, ao menos na província em que eu vivo, existem outras províncias que têm conflitos abertos, né, nas diferentes religiões, mas na província que eu vivo, nós vivemos assim de uma forma harmônica as nossas diferentes doutrinas. Aí, com relação, como a irmã está falando, sobre a questão dos leigos, os leigos lá também assumem essa espiritualidade claretiana, missionária, esse espírito, ou essa é uma dificuldade maior do que em outros lugares? Não, nós não temos dificuldade. A questão é que a igreja da África, a igreja de Moçambique, é uma igreja muito jovem na evangelização. Quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, passou primeiro em Moçambique.
Mas lá a colonização demorou muito tempo. 1975 foi que os portugueses saíram de Moçambique através de uma guerra. Então a igreja em Moçambique levou muito tempo para se organizar. Levaram muitos anos para ter o primeiro bispo moçambicano, né? Levaram muitos anos para ter as primeiras dioceses em Moçambique. Então, é uma igreja que tem uma evangelização muito jovem, né? Então, essa é uma dificuldade que nós temos, porque precisamos primeiro levar o primeiro anúncio do evangelho para muitos lugares. Então, nesse sentido, demora-se mais tempo para que aquela população possa encarnar, vamos dizer assim, uma nova espiritualidade, né? Ou agregar uma espiritualidade que é a espiritualidade da congregação claretiana. Mas eles são muito receptivos. E as pessoas lá, quando se convertem ao catolicismo, ao cristianismo e ao catolicismo, são converte mesmo. Para valer. Então, a igreja de Moçambique tem uma organização totalmente diferente da igreja do Brasil. A igreja de Moçambique lutou desde o começo, os missionários, para implantar uma igreja ministerial. Então lá a estrutura, não dá para explicar tudo aqui, mas é uma estrutura assim onde os leigos são protagonistas de verdade nas suas comunidades. Porque na minha paróquia tem 60 comunidades. A minha paróquia. E não são comunidades próximas, são longe. Às vezes eu tenho que ir dormir lá para não voltar no mesmo dia para casa porque é tão longe. Então, lá naquela comunidade, aquela comunidade, por menor que seja, ela tem que ser composta pelo ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, pelo animador da palavra, pelo coordenador geral daquela comunidade e pela coordenação de todos os ministérios que houver lá. Porque aquela comunidade tem que sobreviver na sua pobreza, na sua falta de formação, vamos dizer assim, como pensamos formação aqui no Brasil, mas ela deve existir assim, ali como comunidade. Então, na África, na minha província, né, da Zambésia, todas as comunidades têm a Eucaristia todos os domingos. Tem a celebração da palavra com a Eucaristia. Então vamos fazer o seguinte, então nós vamos encerrar esse momento com a irmã. Amanhã eu volto com você, com a irmã, falando um pouquinho sobre essa experiência da África. E também nós temos aqui uma da França, que amanhã também nós vamos, no nosso programa, continuar o nosso trabalho, nossas entrevistas. A alegria, a esperança faça parte da sua vida, também do seu cotidiano. E amanhã, aguarde que nós daremos continuidade como é esse processo ministerial dos leigos e leigas também na África e a sua missão. Muita paz para você.